Bom dia, pessoal do cafénegócioseverdades.com. Cafénegócioseverdades.com é para você lembrar que lá dentro você vê várias empresas, vários empresários, várias entrevistas e histórias boas, né? E essa história de hoje vai ser bem legal, hein? Isso mesmo. Todo sábado o empresário aqui dando dicas para você, contando como foi a história deles, né? História de empreendedorismo, negócios, que nem sempre começou bem, né? Mas que persistiram e deu certo. E hoje também a gente está recebendo uma pessoa conhecida na cidade. Sim, é verdade, Natália. E antes disso, a gente tem que lembrar que graças aos empresários, os patrocinadores, que a gente consegue fazer e trazer esses grandes empresários aqui. É isso mesmo. Porque eles são convidados, são indicados por grandes empresários, que indicam grandes empresários e grandes histórias. Quando a gente fala em grandes empresários, não é só financeiro não, gente. Pessoas que têm grandes histórias, vocês podem mandar para nós, viu? E lembrando também, mandar um abraço para Alessandra, viu, Natália? Encontrei uma moça na sorveteria. É verdade, um abraço falou que ela. gosta muito do programa, falou que assiste, falou teu nome. Ah, ela falou? Falou. Ela já é nossa fã? Já é a fã nossa. Então, eu falei para ela que a gente ia mandar um abraço. Ela, que legal. A Então, gente fica feliz. Então, gente, a gente quer agradecer o pessoal da Embremac, o Carlos e a Maria, que está com a gente, com o programa aqui. Um abraço aí pro pessoal. Nós fomos lá conhecer a Embremac, mandar um abraço aí para todo mundo. A Luz Sol, a energia solar é com a Luz Sol. Carlos. É isso aí. A Merlin Brindes especializados aqui, que nós estamos aqui, ó. Merlin Brindes faz para você, hein? Nós temos também... Leão Plásticos. É isso, e o Chiquinho Sorvete, seu Davi, que vem aqui, daqui a pouco vai vir com sorvete, um lançamento novo. Oba, a gente gosta. Também agradecer Mercavejo Brasil. Sim. E Estúdio Podcast Ideia. E temos também o Lucas Ramos da Avante Educação Financeira, que daqui a pouco vem falar pra gente. Que vai falar mais uma dica especial aqui para nós. Vocês estão acompanhando aí o Lucas, gente? Tá legal, né? É isso aí, gente. E você gosta de uma broa de milho, um pão de queijo, vinhos, o especialista Ana Empório Abadesco. Mandar um abraço pro Omar, pra turma deles. Nosso amigo. Que desde o primeiro episódio, hein? O primeiro episódio foi com ele e desde então ele manda os melhores broas, os melhores pães de queijo, acredita no nosso trabalho, nosso projeto. É isso aí. E hoje nós estamos recebendo, então, já vamos falar quem que é, né? Vamos sim. É o homem conhecido aí pelas festas, né? Festas de casamento, formatura, um buffet, comida maravilhosa. Todo mundo conhece esse homem na cidade. Você sabe que a pessoa fala, nossa, mas quem que é o buffet? Aí, buffet Esquetini. Mas já a gente já olha com outros olhos, né? Fala, nossa, eu quero ir nessa festa, não é? É o melhor buffet da cidade. Eu gosto da pessoa, eu gosto da empresa, eu gosto... A gente vai conhecer a história dele, né? Eu preciso saber um pouco a história do Edmar Esquetini. Bom dia, Edmar. Tudo Como bem? É que vai Seja você? bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Natália. É isso Fico muito grato por vocês terem me chamado aqui, tá? A gente ficou feliz. O primeiro podcast dele aqui com a gente. Aqui, exatamente. Me desculpe se eu... Acho, o Marcelo veio aqui também, é o primeiro. Nós adoramos isso, hein? Olha que legal. Nós somos bons em ser o primeiro e vai acostumando vocês aí. Edmar, vamos começar a história, cara. Como é que veio? Da onde você veio? Como é que você surgiu? E qual que foi o primeiro momento que você empreendeu na tua vida, assim? Como você começou a brincar de trabalhar ou trabalhar sério? Você lembra? Lembro, vixe. Eu sou da época antiga ainda, né? E na minha época eu não tinha 16, 18 anos. Com 12, com 11 anos você já trabalhava. E eu comecei trabalhando em farmácia. Farmácia? Farmácia. Mas na que cidade foi? Aqui em Catanduva, sempre aqui em Catanduva. E eu tinha um amigo meu que eu fiquei sabendo através dele, né? Tava precisando, fui lá e consegui como office boy. Eu tinha 12 anos. Acho que nem 12 eu tinha, tá? Antigamente começava mais cedo, né? Exatamente, não tinha essa história. Na época que se lavava ainda a injeção, né? Era de vidro e você tinha que lavar a injeção, você usava ela várias vezes. Para reutilizar. Meu Deus, exatamente. ninguém morreu. Se morreu, a gente não ficava... Ficaram forte o pessoal, né? Exatamente. E trabalhei acho que em 2 ou 3 farmácias. Aí meu pai sempre teve o buffet. Sempre não, né? Montou um buffet um pouco antes, nessa época. Mas só ele e minha mãe trabalhava. E fazia festa? Já fazia alguns eventos, né? Era mais churrasquinho naquela época, uma coisa bem mais simples. Não tinha salão, não tinha nada. Não, sempre foi nos outros lugares, né? Clube Circense, a gente vai para um lado, vai para o outro, mas nunca teve um lugar. A pessoa ligava, montava o local. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar com eles, né? Depois de um tempo, mas não gostava muito, porque era uma coisa muito...
assim, você perdeu o final de semana. É uma coisa muito verdade. triste. Então, como todo adolescente, eu não gostava. Chegava na sexta, no sábado, todos Fala, os "Ei, amigos, vou ter que trabalhar, a quero namoradinha. sair, né?" Não, você tinha que trabalhar. Então, era difícil. Então, eu fui meio rebelde e nunca quis pegar firme. Mas sempre ajudando. Mas de ia semana você trabalhar em outros trabalhava lugares. na farmácia. Exatamente. Trabalhando na farmácia, final de semana ajudava o pai, Entendi. que era a família. E desde 13, 14 anos, naquela época, eu já tomava conta de eventos. Eu lembro que eu pegava uma festa para tomar conta com 3, 4 aposentados e para tomar conta, era churrasco, era coisa mais tranquila. Ia com uma perua, voltava, carregava, descarregava. Foi assim o meu começo. Até uma certa idade de 22, 23 anos. Aí eu quis sair fora dessa rotina, fui trabalhar, fui fazer faculdade, né? Fui fazer outras coisas, por sinal fiz umas 2 ou 3 e acabei voltando o destino para o buffet. Você sempre tentou ir, mas ele voltava para você. Exatamente, porque meu pai, daquela época, ele se contentava em fazer sempre a mesma coisa. Fazer aquela festinha de churrasco, arroz, papapá, e não crescia. E a gente tem uma índole já de crescer, de se comportar, de fazer mais, de se evoluir no seu trabalho. E você é formado no quê? A primeira faculdade que eu fiz foi Educação Física. Eu tinha feito edificações antes, né? Que estou usando isso agora, nesse momento. Fiz Educação Física, fiz Pedagogia. Depois de um tempo eu fiz a nutrição, sou nutricionista. Olha só. Legal. E fiz Gastronomia. Nossa. 2 anos de Gastronomia. Tudo tá? bem. E os 2 últimos cursos voltado para o ramo que a gente trabalha. Os outros 2 já não... Eu dei 7 anos... Em 7 anos eu dei aula no Estado de Educação Olha Física. só, é. As primeiras Exatamente. faculdades foram tentar buscar um destino. Exatamente, Agora você Exatamente, fez as 2 últimas focado já nesse destino. Exatamente. Depois de uma certa idade, eu fui fazer a faculdade. Acho que a Lauene nem sabe disso. Não, ela sabe, ela é minha companheira, nossa. Sabe sim. Falar nisso, eu vou mandar um beijo para a Lauene, né, que está nos assistindo aí também. E para o pessoal lá do Schettini, que a qualidade lá todo mundo conhece. Né? Um abraço para todo mundo, viu, gente? Tá. E aí? E aí eu voltei numa época que meu pai estava já desanimado, o buffet não estava, né, tão legal. E eu voltei na situação de tomar conta do buffet, né? Eu lembro que, para isso, eu tive que vender uma moto, comprei uma Kombi nova. Então, não era uma coisa fartura de dinheiro, não? Você Sabe? acha? Era uma coisa bem... Não, era bem simples, era bem Simples, tranquilinho, era coisa para pagar a conta no final do mês. Você teve que pra vender sobreviver. uma moto, então, para investir Lembro, mais. eu vendi, eu tinha acabado de comprar uma moto na época, todo mundo gostava daquelas DT 180 e Sim. tal. Não vinha, fazia uns 3 meses. E aí deu a oportunidade de eu tomar conta do buffet. Foi quando eu vendi, o meu primeiro empreendimento foi uma Kombi. Né? Você imagina, com Quantos anos você 22 tinha? anos, 22 22 anos, e você sair daquele sonho de ter a moto, fazia 5 anos que eu estava querendo Uma comprar. Kombi. E 3 meses eu vendi e falei, não, eu vou. Por isso Mas que eu já é falo uma visão de empreendedor, né? Exatamente. Então você tem que penar, você tem que construir, você tem que ter vontade naquilo que você constrói. Independente do que você tem que ter perseverança. E qual que foi a dor? Você vendeu a moto, ficou na Kombi. Qual que foi a relação entre vou vender? Qual que foi a coragem que você No tomou? começo foi meio difícil, mas eu não tive dúvida nenhuma. Opa, Essa Kombi vai me trazer dinheiro para comprar 2, 3 motos. Tem ela ainda ou Você não? tem? Não. A moto foi vendida. A Kombi, não. Essa Kombi, infelizmente, roubaram ela. Nossa. Mas eu lembro que era muito legal. E na época a Kombi era um carro, né, que se usava, era um utilitário da época. Então ele era até quase novo. Então foi quando a gente começou. Logo em seguida começamos com o trabalho e tudo, desde aquela época, você tem que inovar. Você não pode ficar estacionado. Tá. E a vida é uma eterna aprendizagem. Você nunca pense que você sabe tudo. Todo dia você tem que aprender, analisar a situação em volta. Você sempre tem que enxergar por cima o que está acontecendo para você sobreviver. E naquele momento eu achava que eu devia investir mais no buffet. Foi quando eu vendi a moto, vendi algumas coisas e comecei a fazer determinadas coisas. A Kombi foi o grande investimento da O empresa. primeiro naquela investimento que seria, né, a locomoção para a gente ir até o Levar. local. Passando-se alguns tempos, eu comprei já um caminhão, já comprei uma câmara fria. Por quê? Porque começou a evoluir o trabalho nosso. E eu sempre aprendi com meus pais a ter muita responsabilidade, trazer a credibilidade para o teu cliente.
Isso é muito importante em qualquer segmento. E é o que eu tentava fazer e faço até hoje. Credibilidade. Você não pode errar. Você tem que fazer o máximo para sempre acertar, para sempre estar evoluindo, oferecendo sempre o melhor para o seu cliente. Independente do que vai acontecer, você tem que estar lá e mostrar para a pessoa que você está realmente empenhado em fazer o melhor para ele. E isso vem da época dos meus pais, que me ensinaram. Eu sou assim até hoje. O próprio pessoal que trabalha comigo vê isso e fala, pô, mas eu estou em cima, mesmo sendo do nosso feitio de trabalho, eu procuro acertar. Sim. Tá, o determinado serviço. Principalmente no meu ramo, que é casamento. Imagina você errar num casamento. Sim. Não é uma roupa que você pode trocar. É uma data importante, né? Você errou, você errou. A paciência é teu dom nisso aí? Exatamente. Oi? Você usa a paciência pro dom? Você tem esse dom da paciência ou não? Ó, eu sou muito agitado, mas você tem que ter muita paciência, você tem que ter perseverança, você tem que estar em cima de tudo, você não tem que ter... você tem que ter o corpo voltado para essa situação, sabendo que você é responsável por uma coisa de muita responsabilidade. Principalmente, como falei, festa não pode errar. Errou, não tem o que fazer. O escritório de vocês lá no São Francisco ainda tem lá? Há 50 e 60 anos já. Foi o primeiro Começou ali? com seu pai, com sua mãe? Começou, era na nossa casa. Meu pai começou a fazer alguns eventos. Na época a gente começou no CPP. Né? Ele trabalhava no Elias Nechar e o clube do CPP tinha hoje é falecido já, mas ele convidou meu pai para trabalhar no clube porque ele conhecia, né, o meu pai, que ele tinha gostava muito porque ele era muito honesto, meu pai, sempre foi. Ele precisava de uma pessoa que ele confiasse para tomar conta da cantina. E a gente começou. Eu lembro que eu comecei, por sinal, com 12 anos. Eu ia para o clube, eu abria, eu fritava coxinha, eu vendia salgadinho, recebia com 12 anos. Olha. E chegava no final de semana, quando tinha mais movimento, aí vinha mais alguém para me ajudar, mas era eu que fazia, já com 12, 13 anos, fazia esse serviço. Quer dizer, tua juventude foi simples. Com certeza. Muito simples. Vendedor de coxinha. E já tinha responsabilidade, né? Exatamente. Sempre comecei desse jeito. Legal. E lá, como já tinha um clube, aí começou a acontecer alguns aniversários. E ele sabia fazer churrasco. E a gente fazia um churrasquinho. Começou a fazer churrasco com pão e vinagrete. Depois foi colocando a maionese. E colocou o arroz, né? E começou a virar já um bifezinho pequeno, de fundo de casa. Sim. E a comida já era boa, então? Sim, sua sim. Mãe, a gente era sua tinha mãe as que cozinheiras, fazia. minha mãe, meu pai sempre muito... Meu pai gostava muito de cozinha, né? Meu pai, vixe, adorava, sabia cozinhar muito bem. Meu pai e minha mãe sempre tiveram essa mão. E a gente herdou isso deles, né? Eu também gosto, eu não tenho tempo, mas fiz gastronomia, gosto de cozinhar. Na cozinha eu não estou lá, mas eu bato o olho, eu falo... O fogo está alto ou está baixo, isso tem que... Né? Você dá um rolê em todo que é lugar. Em todos os lados. Hoje, na realidade, quem fica mais na cozinha é minha irmã. Tá? Eu fico mais na parte administrativa. E, além do buffet, a gente tem outras atividades. Nós temos um empório, que na pandemia a gente teve que montar, junto a Lauene, que toma conta lá para mim. E eu também trabalho com decoração de festa. Por isso que eu te falei que hoje eu estou usando a parte de edificações, porque eu fiz o curso de desenho, então eu faço todos os projetos em AutoCAD. Mas isso é novo, então. Isso, faz uns 4, 5 anos para cá. Legal. Tá. E está indo muito bem. Quer dizer, o cara vai fazer o evento, você monta a estrutura? Exatamente. Daquela época do churrasquinho, né? Tá. Hoje nós temos lá a parte do buffet, de salgado, de doce. A gente trabalha com decoração, nós temos som, iluminação, DJ, mesa, cadeira, locação. Enfim, a gente faz formaturas, tudo completo. Tá, mas onde começou esse up? Antes de chegar aqui, você já está no finalmente, mas você estava no começo e o meio disso aí. Como é que foi para entrar nisso? Para chegar nisso foi na época que eu te falei que eu tinha 22 anos para 23, quando eu vendi minha moto e comecei a aprender. Tudo você tem que olhar de uma maneira o que o teu cliente precisa. No nosso caso, a gente não pode ser repetitivo. Você sempre tem que estar inovando. Eu acho que em todo o mercado, não só no meu. Sim. Tá? Então, eu lembro que o buffet comprou a primeira toalha de renda, aquelas pequenininhas de mesa de 4 pessoas,
Nossa, aquilo lá foi um auge. Compramos os pratos de porcelana, que era tudo pratinho Colorex, não tinha nem copo, era copo plástico. A gente comprou uns copos bonitos, aqueles pratos de porcelana, escrito buffet esquetinho, eu lembro até hoje. Nossa, deu um up no buffet. Por quê? Porque as noivas querem o quê? Elas querem que fique bonito, Sim. além de você ter uma qualidade de trabalho. Foi quando eu comecei a enxergar que o essencial de um evento era isso também. Anos 90, é isso? Exatamente. Lá pelos anos 80, 90, eu já enxergava dessa maneira. Tá. E quando foi que você decidiu abrir o salão lá na Avenida? Você já tinha um salão antes ou não? Não. O salão foi meio de susto. De susto, porque a gente passou uma pandemia e nosso ramo foi o mais prejudicado, né? O ramo de buffet e tudo que agrega. Garçom, filmador, decorador, cerimonial, banda, todo mundo ficou parado 2 nesse anos tempo. parados? Foram quase 2 anos. Mas o salão foi bem antes disso. Você montou. Bem antes, tá? Eu estou falando agora, né, do Empório. Por quê? Porque eu tinha um espaço que, num primeiro momento, eu queria montar uma padaria, alguma coisa assim grande, mas foi descartado, virou um depósito. E na pandemia, não tinha muito o que fazer para mim segurar nossos funcionários, porque é muito difícil, você depende muito hoje de pessoas responsáveis que sabem fazer. E eu tinha uns funcionários de 20 anos, de 30 anos, tenho até hoje, estão lá comigo, e eu segurei todos eles. Mas como? 2 anos parado. Eu comecei a fazer comida lá no buffet. De sábado, vendia 60, 70 pratos diferentes com os funcionários que eu tinha. Aí eu falei, pô, tá dando certo isso aqui. E quando voltar às festas? Não vai ter como. Foi quando eu montei esse empório lá no salão, montei uma outra equipe, tá? Junto com a minha irmã, a gente montou tudo. Hoje, a Lauene, minha esposa, né, que bem dizer, toma conta lá para mim, eu estou sempre ajudando ela. E a gente também tem um empório, que é um outro empreendimento. E onde fica esse empório? Fica no próprio salão, lá no salão. Tá. Então, o que acontece? O buffet ele trabalha de 50 a 2 mil pessoas. E o empório faz festa de 5 a 50. Por quê? Para você fazer uma festa em outro local, você tem carro, você tem motorista, você tem que levar prato, talheres. Essa logística é um pouco mais caro. Mas se você quiser fazer um evento na sua casa, eu vou convidar meus tios a 15 pessoas. O buffet não faz esse tipo de serviço, mas o empório faz. Então você vai lá, você contrata a gente, eu faço a quantidade que você precisa de cada item, né? Você precisa de uma salada, uma carne vermelha, uma carne branca, quantos quilos? Fica tranquilo, a gente faz tudo e leva até você. Tá, então o empório não é eu ir até o local e querer comprar alguma coisa, não tá aberto para... Não, tá aberto, mas Tem. não tem mesa e cadeira. Para você ir vai lá pegar, né? delivery, só Encomendar, delivery. pegar. Isso, E exatamente. eu lembro que quando começou, todo mundo elogiou, porque começaram. A Lauene começou a postar as fotos da comida. Todo mundo falou assim: poxa, eu tava morrendo de saudade da comida do Schettini, né? E aí começou a colocar as tortas maravilhosas, os doces. Então o pessoal começou a ir até lá no local para Legal, comprar. mostrar essas fotos aqui, trazer E essas isso- fotos depois. E isso é bacana porque o pessoal tava com muita vontade, né? Muita saudade das festas. Então ele trouxe, pelo menos, resgatou ali a comida, pelo menos o pessoal podia ir lá comprar, entendeu? E por que o salão, daquele tamanho de salão? São 2 salões, né? São 2 salões. Como é que é? Eu vou montar uma Mas coisa voltando gigante. só ao que acrescentando, você vê, a gente estava numa pandemia, sofrendo pra caramba, sem renda nenhuma. Desse desastre, eu vou falar, que foi Sim. a pandemia, surgiu nova oportunidade. É onde você sempre tem que estar olhando por Sim. cima. Eu sempre falo que você Tem tem que se estar- reinventar, Você né? tem que reinventar. Eu Você fechava e nunca deixava pode- quieto ou você tomava outro rumo? Eu podia ter essa oportunidade, vou ficar quieto, vou esperar. O que aconteceu? 2 anos, ninguém suporta. A pessoa. Até quebra. você aguentaria, mas os teus Exa- funcionários e as pessoas em volta. Exatamente, mas não. Eu comecei a enxergar para ter trabalho para todos os meus funcionários. Montamos esse empório. Hoje voltou às festas. O empório está lá, firme e forte, graças a Deus. Só mais um empreendimento totalmente diferente do Sim. buffet. Muito bom. Tá? E antes de montar o empório, eu vi que o mercado precisava de mais coisa. O buffet, ele estacionou, né? A comida é boa, o salão é muito bonito, mas está faltando. Você era dependente de clube, você era dependente de lugar, né? Também, às vezes. Mas o que a gente fez para inovar? Começamos a trabalhar com decoração de evento também. Tá? A gente dá a oportunidade da pessoa fazer ou não com a gente, mas isso já deu um up de novo no buffet. Porque a gente começou a investir bastante pesado na parte de decoração, que é onde é o atrativo da noiva.
Você pode ter a comida melhor que você tiver. Você pode ter a organização boa, você pode ter o salão, mas se não tiver também Sim. a oferecer determinadas coisas para o seu cliente, você acaba fugindo do nicho. Porque hoje todo mundo trabalha e não tem tempo de ficar vendo coisinhas picadas. Come com os olhos, A né? pessoa já quer o pacote completo, Exatamente, né? ela quer um pacote fechado e você tem que oferecer isso para ela. Mas antigamente vocês tinham que contratar uma pessoa para fazer isso. A gente não tinha, a gente indicava outros fornecedores, que não tem Sim. até hoje, se a pessoa quiser, não tem problema nenhum com a gente lá. Hoje, Mas é muito mais fácil você ir lá no local e falar, olha, eu te ofereço isso, você não tem que ir atrás. Exatamente. Nossa, é maravilhoso. Hoje eu fiz uma festa corporativa. Então, a pessoa chegou lá, nós já tínhamos uma mesa, cadeira, já tinha microfone, tinha projetor, caixa de som. Quer dizer, o cara tem uma Não tem que se urgência de preocupar. festa. Exatamente. Quero fazer uma festa amanhã. Já liga para você, se tiver aberto, Se você consegue. estiver aberto, eu consigo fazer, com certeza. Legal, gente, isso é tá? importante. Exatamente, é assim que funciona. E há quanto tempo que tem o salão? O salão o salão começou a construção dele há 20 anos atrás, porque, eu vou ser bem sincero, foi difícil. A gente pretendia construir um salão, acabou saindo 2 salões, porque a gente foi comprando terreno do lado e foi aumentando. Enfim, era para sair o salão maior, acabou saindo o menor, que é o de cima, né? E depois de 4 anos que saiu de baixo, que ele era muito grande, porque foi um investimento grande. bastante grande, porque tinha que ser acústico. Eu acho que o salão nosso é todo acústico, vidro duplo, porta dupla, tijolo duplo. Nossa. O teto é com 2, 3 camadas de lã de rocha com gesso para não sair o som. Sim. Então foi E assim, é um bem local trabalhado. muito bonito. Mas eu acho que é um dos Graças maiores a salões Deus. de Catanduva é o dele. Acredito que sim. Não é, mas ele é assim, ele é bem localizado, ele tem um porte para ter acesso Não, particular pessoas. é. Ah, sim. Eu acho que é. Você deve ter o clube de tênis, algum local, mas... Tem bastante clube. Mas a localização do nosso é bem legal, tá? A gente trabalha, por isso que eu também optei por montar o Empório. Porque é um local de fácil acesso, tem Sim, estacionamento. exatamente. Então você tem que sempre viabilizar o que você está fazendo. E antigamente não tinha a parte infantil. Quando Isso. foi que começou? Tinha um espaço vago no salão menor que ficava, na realidade era um depósito que ficava atrapalhando. E toda vez que tinha evento lá, aumentava o evento, o pessoal colocava os convidados lá e eles ficavam meio que isolados. Sim, é verdade. E ficava sobressaindo a decoração. Então, um salão grande na parte maior, que caberia 200, 300 pessoas, 150 pessoas, e aí ficava, de repente, 100 pessoas naquele lugarzinho pequenininho e mais 50 no salão grande com uma decoração. Eu me irritava um pouco isso. E eu falei, eu vou acabar com essa história, vou colocar um buffet infantil e acaba. Pelo menos todo mundo fica junto, né? E a logística, eu sempre preservo muito a logística dos convidados. Não, ficou ótimo ali. Isso, então eu fiz essa parte infantil, que a gente faz festas infantis também, de semana, de final de semana, festa de 1 ano, né? Que são festas grandes. E a noiva tem a opção também de locar, quando tiver o evento dela, a gente abriu o espaço infantil quando tem bastante criança, que acontece muito Sim, isso. bacana. E ficou bem bacana, ficou bem legal, a gente tem uns brinquedos bons, tem os monitores, né? E a Lauene que tomava conta no começo, tá? Até hoje, né? Ela põe os monitores lá. Que ela gosta, né? Ela adora essa parte de Infantil, ela gosta. infantil, Nossa. decoração, mexer com as coisas manuais, ela gosta, né? Exatamente, ela me ajuda bastante, né? Eu falo que você tem que ter companheiro em tudo. Sim. Timar, a gente vê que tudo é festa quem vai lá, né? Mas qual que pra você, o que é mais complexo trabalhar nesse teu segmento, cara? Que você fala, realmente é difícil, eu tô ainda aprendendo, porque a gente aprende todos os dias, né? Para Exatamente. evoluir com ele. Mas o que você acha que é o mais complexo para quem tá montando, quem deseja montar esse segmento teu? Você acha que é mais difícil? Nosso segmento é você ter a credibilidade do teu cliente. Para isso, são várias coisas que você tem que ter. A competência, primeira coisa. Independente do que você cobrou ou não, você tem que entregar a sua mercadoria de qualidade para a pessoa. Se você entregar 1, 2 e na terceira não entregar, você não vai ter credibilidade, porque aquele fato vai ter uma relevância grande. Então, toda vez que você estiver trabalhando para alguém, você tem que entregar um produto bom. Principalmente na área da culinária. Isso é fato. Não tem. Essa broa, não é legal? Pô, Por quê? Porque ele tem a competência, é excelente, é Badesco. Todo mundo sabe que lá é bom. Mas se hoje não tivesse legal e uma outra vez não tivesse legal, ele vai perder a credibilidade. E é assim em todos os ramos, principalmente na culinária. então, se eu fechar um Exatamente. negócio com você que custava R$15, de repente você vai comprar um produto, ele subiu, você tem que repassar ou você tem que aceitar isso aí e assumir? Não, tem que aceitar.
Tem que certeza. assumir esse negócio. Exatamente. É isso que a pessoa tem que entender. Ele não ligar de novo pro cliente e falar, então tem que aumentar. Não. Você pode aumentar numa próxima vez, né? Mas desde que você feche um negócio, é que nem contrato. Tem as festas de final de ano. Muitas firmas, a gente faz muita festa de firma também. E, de repente, que nem aconteceu na pandemia. Falar da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha muitas festas marcadas. Ah, é verdade. Muitas. Eu estou fazendo festas, até hoje, remarcadas da pandemia. Já tá pago, já tá tudo acertado, preço. As festas que estavam pagas, a gente cumpriu, todas elas. Nossa. As E festas, teve gente que parou de pagar na pandemia? alguns desistiram, porque muitos perderam emprego, muitos caiu a venda, muitos tinham... Perdeu alguém da família, né? Desanimou. Também, mas a maioria foi financeiro, porque todo mundo parou. Sim. É um leque. O buffet para, é só pensar rapidinho. Ah, não vai ter o casamento, então o buffet não vai trabalhar. Então, aqueles agregados meus, ninguém vai trabalhar. Quem são? Fotógrafo, os garçom, o cerimonial, a banda, o filmador. Consequentemente, a loja não vai vender. Como assim? Uai, não vai ter o casamento, o cara não vai comprar o sapato para ir na festa, ele não vai comprar a roupa para ir na festa, a noiva não vai comprar o vestido, não é verdade? Então, a loja deixa de vender, cai o movimento. A pessoa ficava em casa, foi por isso que eu montei o delivery. Eu falei, o que eu posso fazer nesse momento que a gente não pode trabalhar? Eu vou montar alguma coisa e levar para casa da pessoa. Já que a gente não pode se reunir, não pode ter gente, então a gente vai fazer. Foi pensando e se tendo aquele feeling de empresário, que a pessoa você tem que ter. Você tem que se reinventar. Eu não tinha pensado nisso, cara. Você fechou festa que depois agora você teve que assumir com o preço do passado. E Então, explodiu tudo. Exatamente. Então, qual que foi a maneira que a gente encontrou? Quem não quer mais fazer o evento, devolução de dinheiro. Tá? Eu tenho orgulho de falar que eu devolvi para todos os meus clientes. A gente bancou, graças a Deus. Uma noiva que tinha pago 50% da festa. E a festa era para 100 pessoas, ela já tinha pago 50. Passou 2 anos, subiu tudo. Qual que foi a metodologia que eu usei? Você pagou 50 pessoas, está paga. 50 pessoas, não vai ter aumento. As outras 50 pessoas, o preço hoje é X. Todo mundo entendeu, porque mandar É justo, Sim, é lógico. justo. 2 anos Isso. depois, né? Exatamente. Ó, hoje, infelizmente, a gente tem uma tabela. Sim. Tá? Essas daqui está paga, beleza, é teu, não tem reajuste. Essas outras não, a gente vai fazer dessa maneira. E eu usei essa metodologia, não tive problema com ninguém. Porque é justo, um sai briga. Exatamente, tem que ser justo. É isso E, aí. e vocês estão realizando ainda casamento que foram marcados antes da pandemia? Tem vários, dia 15 agora, eu tenho um amigo meu, dia 22, eu tenho muitas, eu e outros buffets, né? O homem vai pra festa dele mesmo, dos amigos dele. Tem, graças a Deus, eu faço muitos amigos. Pena que eu não posso me divertir tanto, né? Porque eu tô trabalhando também às vezes, então fico de boa. Que maravilha, né? E um lugar lá é tão bonito que às vezes até o pessoal do Voz do Sertão grava lá, né? É verdade, verdade. A última vez, eu lembro que a gente reformou o salão, né? A gente ampliou. E eles gravaram ali um lugar novo, né? Que a gente colocou cascata. Sim, colocou ficou maravilhoso jardim, lá. Ficou bem bacana. Antes era aberto ali, né? Tinha uma parte que era Isso. aberto para o pessoal fumar, né? Aí depois Exatamente. fechou, colocou vidro, colocou aquela cachoeira, aquela... Exatamente, né? Você viu? Faz tempo que você não vai lá? Faz tempo que eu não saio. Nossa, tá muito bonito lá. Obrigado, agradeço. Eu vou pegar essas fotos pra gente colocar aqui pro pessoal Sim, ver foto, também, viu? imagem. Eu vou cobrar de você pra gente colocar as fotos Não. passando o programa. Passo sim, com certeza. O que vai ser o Schettini? O que é o futuro? O que você pensa, imagina, pra você crescimento maior aí? Já tem tudo? Ó, o grande empresário ele tem que enxergar 2 a 5 anos na sua frente. Eu sempre tive uma meta mais ou menos dessa maneira. A minha meta sempre foi ter um salão de eventos. Eu sempre quis ter um salão de eventos. Eu consegui, graças a Deus. Então, eu achei que eu estaria realizado. Falei, olha, já cumpri minha meta. Mas não é assim que acontecem as coisas. Quando eu pensei que eu ia estar tranquilo, veio uma pandemia, nós ficamos 2 anos parados. Então, você nunca está seguro. Você sempre você tem que estar se reinventando, você tem que estar estudando, porque tudo que você sabe até hoje não é tudo. Você sempre está aprendendo mais coisas. Sempre a gente é surpreendido por um detalhe ou por outro. Então, eu sempre estou estudando, que nem depois de... Eu estou com 57 anos. Eu, com 54, comecei a fazer uma outra atividade, que é decoração, e eu estou estudando de novo. Não pode parar, Não, né? eu Tem faço sempre que se curso, atualizar. estou fazendo
tudo que é voltado hoje para a parte de decoração, eu estou tentando assimilar. Apesar de ter 50 anos de experiência em festa, vendo decoração, que me ajudou muito, eu sou voltado na logística. O que é? Onde vai ficar os convidados? Onde vai ficar a mesa do bolo? Né? É a minha prioridade. E sim, depois a decoração. Que aí eu tenho a ajuda das noivas, porque você tem que fazer cada decoração, depende do gosto do noivo também, mas a noiva é que geralmente opta mais. Legal. E Então vocês você tem que ter esse feeling, e eu estou tentando, tá? E está indo muito bem, graças a Deus eu tenho uma equipe que me ajuda, lógico que para começar eu peguei um dos floristas melhores da cidade, trabalha comigo, um marceneiro muito bom que faz a parte de cortinação, né? Que me agenda, que me orienta também, mas você tem que estar sempre se evoluindo. Você não pode parar, você não pode falar que cheguei no meu. Não, você tem que estar sempre evoluindo, sempre estudando, sempre se aprimorando. Para oferecer o melhor, né? Sempre, 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 sempre. Você consegue fazer hoje, por exemplo, 2 festas em um único dia? Vamos supor, uma lá no salão e uma em um outro local? Sábado retrasado eu fiz festa no Salão Grande, que é o Eventos, e fiz no Espaço. E fiz mais 6 fora, são 7 festas. Caramba! Você pensou que você dava conta de uma, né? Ele quis te dar 7, te deu, tá bom? Fizemos uma em Monte Alto, uma em Jaboticabal, fizemos 2 numa chácara. Aí longe fizemos- também, viu? Toda a região. A gente sempre trabalhou fora da cidade. Sempre, eu tenho um nicho muito grande de clientes, além de Catanduva, é lógico, na região. Então, principalmente a parte ali de Ibitinga, Taquaritinga, Itápolis, a região aqui, Caramba. São José do Rio Preto. Ontem eu estava em São José do Rio Preto. Hoje estava no salão. Ontem tem 2 eventos de semana. Mas não era você em tudo que é lugar. Não, geralmente eu tenho a equipe. Isso que eu ia perguntar. Tem uma equipe que vai até lá, né? Que eu tenho um chefe de garçom, vários chefes de cozinha, vários chefes de garçom, que também, mas eu fui nas 2 festas. Porque eu ia te ontem, perguntar, uma fui coisa nas até de manhã. delicada. Então você se preocupa, se um dia amanhã você se afastar porque você quis, ou por doença, alguma coisa, você tem uma equipe Com que te certeza, treina. As pessoas têm sim. que o Edmar não tá? Não é o Edmar mais. Eu acho É. que claramente a pessoa está identificando, você está treinando em volta. Exatamente. Quando vai acontecer um evento, como vai ter vários nesse final de semana, essa festa começa a ser programada na segunda-feira. Na segunda-feira eu já estou vendo o que vai usar de bebida em cada festa, o que vai usar de toalha para passar para a parte de logística, o que vai usar de mesa, cadeira e toalha. O que a gente tem que comprar para cada tipo de evento, porque a gente faz um cronograma de cada festa, que é uma diferente da outra. Não tem festa igual, sempre uma diferente da outra. De salgado, se é bolo, se é doce, cada um a gente faz essa listagem e vai passando para cada responsável do setor. Por quê? Porque vai chegar naquele dia lá, cada um já sabe o que vai fazer. É escalado quantos garçons vai em cada festa, que é o meu maître. É escalado quantas cozinheiras vai em cada festa. Nossa, então a equipe é grande. Qual logística que você vai fazer? O ônibus vai para tal lugar, esse caminhão vai para outro lado, esse outro caminhão vai lá, a van vai para cá, a Fiorino vai ali, entendeu? Uma equipe dessas 7 festas, quanto que sai de uma equipe? Quantas equipes são? Dependendo do tamanho dos volumes São mais de do 100 evento. pessoas? Sim. São Sim, funcionários às vezes, seus ou você terceiriza? Parte de garçom é tudo terceirizado. Nós temos 2, né, que são os 2 chefes, né? Mas a maioria é tudo terceirizado. Porque você não tem como segurar, você registrar garçom para trabalhar só no sábado. Mas são terceirizados pessoas que já vão direto, já conhecem o teu estilo. com bastante tempo. Já sabe o Sempre estilo a do gente Edmar. tem. Exatamente, são treinados pelo meu método. Ele só faz isso. Então tem uma equipe de garçom, vou ligar para a equipe, né? Que eles têm tipo um sindicatinho. Eu vou chamar, eu preciso de 15 garçom de um lado, eu preciso de 20 aqui, eu preciso de 6 lá. Esse tipo de evento é mais churrasco, outro é jantar, outro é coquetel. Então a gente vai escalando conforme a necessidade de cada evento. E esse garçom ele já sabe as prioridades, né? Sim. Agora, chegando no evento, cada evento tem um chefe de garçom, um chefe de cozinha, além de eu, minha irmã e o pessoal que trabalha. Pra Mas quê? então a cozinha tem um pessoal que faz a comida e já leva pronta ou não? A gente leva ela semi-pronta. Nós temos uma cozinha industrial, que é na Rua Piauí, não é no salão, tá? Ah, tá. É lá na Rua Piauí, é grande, lá tem câmaras frias de congelar, de resfriar, tem enorme lá. E aí cada evento vai sair dali. Mesmo as festas do salão nosso, sai lá da cozinha industrial. Por quê? Que bacana. O que acontece? Leva o salgadinho feito, mas vai fritar no local. A gente leva a massa, um rondelli, de repente, um canelone. Chega lá, a gente vai montar e fazer no local. Vai levar uma carne vermelha, é frita no local.
né? O arroz é feito no local, mas a maioria da coisa pesada é tudo preparada Sim. antes dentro. Uma mesa de frios, um monte de salada. A gente não vai fazer lá, a gente faz lá, tem a câmara fria, e depois vai para cada um para cada festa. Garante Dependendo a do qualidade da comida, né? Exatamente. Lá a gente tem as cozinheiras, né, com a minha irmã, que fica tomando conta dessa parte, de a produção. Então, é muito rigoroso. Vocês trabalham com pós-venda também? Pós-negócio? A pessoa já fez o evento, vocês entram em contato, verificam se melhorou, o que pode melhorar? É constantemente, porque depois do evento a pessoa sempre vai lá para acertar alguma coisa, para ver alguma coisa. Isso é fato, a gente está ligando. E durante a festa a gente está presente, a gente está sabendo, né, porque às vezes acontece um probleminha ou outro. É os erros que você faz o acerto ali. Exatamente, por isso que a gente tem que ficar atento em tudo. Tudo quanto é problema que você possa imaginar, eu já convivi, eu já vi. Ó, se for fazer tal coisa, toma cuidado que pode de repente acontecer isso. Se for fazer tal coisa, pode acontecer isso. E eu oriento às vezes. Muita gente chega às vezes e fala, pô, meu sonho é casar lá na minha chácara, porque lá eu acho bonito. Legal, a gente vai fazer. Se correr tudo bem, vai ser maravilhoso. Mas pode acontecer algum problema. Mas como assim? Tá, a tua festa, para quantas pessoas são? 200? Você tem lugar coberto para as 200 pessoas? Tá. Não, então você vai ter que ter tenda. Não, a gente vai alugar tenda. Ótimo. Resolveu um problema. Lá tem energia legal, né? Porque se for um DJ bom lá, vai acabar. Se a tua energia não comportar, vai acabar. Você vai precisar de um gerador. Né? Ah, legal. São 200 pessoas, você tem pelo menos 4 banheiros, porque mulher usa muito banheiro. Um não dá. É 2 para homem e 2, 3 para mulheres. Sério? Sério? São os problemas que podem acontecer. E um projeto desse, você acha que demora quantos dias para você decidir? Porque tem que ter um prazo. Ou a pessoa fecha com você numa semana. Não, é legal 30, 40 dias antes, pensar tudo Na isso. realidade, os casamentos é um ano antes. Tá. A maioria das noivas, com um ano antes, ela está programando 6 meses antes. Antigamente era até mais longo. Hoje, depois da pandemia, é tudo meio que em cima da hora. É 6 meses, no máximo um ano. Mas a gente programa dependendo da... se a gente pode fazer o evento, porque a gente tem um limite também, tá? Tendo a possibilidade, até 2 dias antes eu posso fazer. Tá, eu vou casar daqui 6 meses. Mas você quer Tranquilo. saber já na hora onde eu vou ser? Como é que vocês fazem todo esse preparativo? A gente vai fazer um contrato simbólico de mais ou menos um número de convidados, de mais ou menos um cardápio que você goste, para você ter um valor, mais ou menos, do que você vai gastar. Mas a gente vai ver certinho o número de pessoas e o cardápio certinho de 15 a uma semana antes. A gente só vai te dar trabalho não, a gente vai começar a te procurar na semana do seu evento. Daniel, você vai casar então? Segunda-feira, eu preciso comprar as carnes, você já tem realmente o número de convidados que você tem? No começo chegou aqui e tinha 200 convidados. Aí fala, não, Edmar, só tem 150. Beleza, então a gente vai fazer para 150, eu vou comprar para 150, eu vou chamar garçom para 150 convidados, eu vou comprar bebida para 150 convidados. Tá? Então você tem que me confirmar na semana. Mas antes a gente pode fazer isso, simbólico, mas na realidade você vai confirmar na semana. Mas do seu saber evento. o lugar e o local e na hora. Sim, você tem que fazer antes, porque se for um casamento, você tem que conciliar o teu casamento na igreja. Você tem que ter isso e com antecedência. O que pode acontecer é você casar no local, simbolicamente, que o pessoal tem feito muito isso hoje. Tá? Mas o tempo... Eu fiz um casamento, lembrei agora, você falou essa pergunta, é até legal. Era numa quinta-feira à noite. Me ligou uma cerimonial de Taquaritinga. O casamento era sábado de manhã. Meu Deus. Aqui poderia fazer casamento. E por causa da pandemia, foi logo quando terminou a pandemia, estava terminando a pandemia. E lá não foi aceito. E estava tudo pronto, tudo realizado. O buffet não tinha o que fazer. Eles ligaram uma quinta-feira, semana, pelo amor de Deus, você tem aí como fazer uma festa sábado? Eu falei, mas sábado agora? Nossa. Casamento. Mas casamento, né? Porque sexta é uma fé de firma, tudo bem. Não, é casamento porque ela me contou, né, o que aconteceu. Eu falei, não, tranquilo, pode vir. Mas, ó, eu não tenho nada. Eu não tenho buffet, eu não tenho decoração. Eu falei, não, pode vir que a gente dá um jeito. Por telefone ela veio, na sexta de manhã, no sábado a gente fez o casamento tranquilo, sem problema algum. Porque o lugar já é bonito, né? A decoração acaba sendo pouca. Não, a gente fez a decoração, fez bastante coisa e foi um dia o casamento. Porque ela estava preparada para fazer um evento, não foi permitido por causa da pandemia lá na cidade dela, ela veio e casou aqui. Imagina o desespero da noiva. Meu As noivas Deus. convidadas de fora, estado Meu de fora, Deus. a tia vindo dos Estados Unidos, ela não tinha Isso dá como adiar. separação, Natália. A pessoa entra Não, em choque, precisa- cara. Eu já vivi. Quando veio a pandemia, a gente estava com a festa pronta, com 15 anos, e um casamento, e foi quando decretaram que não poderia ter mais eventos na quarta-feira.
A gente não teve. Por sinal, eu fiz o aniversário de 15 anos agora, depois de 2 anos. Foi de festa 17. 17. Ai, é verdade. Eu vi muito disso. E tem algumas festas agora de 18, que mudou de 15 para 18. Ano que vem, esse ano, algumas Ah, é? são Até agora, remarcações. agora então os 15 anos mudou para Virou 18. 18 nesses 2 anos aí. Isso é aconteceu verdade, isso. está acontecendo muito Exatamente, disso. Não deu para comemorar os 15, né? Já está Vamos indo comemorar pro os 18 anos, É exatamente. verdade. Já- Vamos aproveitar então, falar em educação financeira agora com o Lucas Ramos. Lucas, manda mensagem aí, educação financeira com a Avante, manda mensagem aí. Fala pessoal do Café Negócios de Verdades, tudo beleza? Aqui é o Lucas Ramos com mais uma dica de educação financeira para vocês. Pessoal, um dos conceitos mais importantes quando a gente vai pensar em investimento é o conceito de risco, retorno e liquidez. O que é isso? Todo investimento tem um risco. Quando você investe, na verdade, você abre mão daquele recurso na esperança de ter um recurso a mais no futuro. Então, quando você empresta dinheiro para alguém, que no caso, por exemplo, você pode emprestar até para o governo no Tesouro Direto, ou você empresta para o banco no caso de um CDB, ou para uma empresa no caso de uma debenture. Você tem o risco de não receber de volta. Assim, quando você compra um pedaço de uma empresa, que é uma ação, tem o risco dessa empresa quebrar. Então é muito importante você analisar a questão de risco para todos os investimentos. O retorno. O retorno é o potencial de ganho que aquele investimento tem. E a liquidez é quão fácil é você receber seu dinheiro de volta. Por exemplo, os imóveis, que é um tipo de investimento que muita gente gosta, ele é um investimento que tem um risco muito baixo, porque você tem um imóvel, ele tem até um potencial de retorno bacana, mas ele tem a liquidez muito ruim. O que é a liquidez? Às vezes, se você precisa do dinheiro, precisa do seu capital com uma certa urgência, não é tão fácil você transformar aquele bem em dinheiro. Então, esse é o conceito fundamental quando você vai investir. Sempre se pergunta qual é o retorno, o potencial de retorno desse investimento, o risco que tem de eu não receber meu capital de volta e a liquidez. Se eu precisar desse dinheiro mais rápido, como que eu faço para acontecer? Beleza? Um abraço e avante! Muito obrigada, Lucas, mais uma vez pela sua aula de economia, de educação financeira. E olha só quem chegou para fazer a alegria da garotada aqui, ó. Nossa, eu preciso... Chiquinho Sorvetes com novidade. O que é, Dani? Ó, Passa pra gente. Abre isso daí, que isso aí é o abraço novo pro Davi. Shake Mix, ó. Shake Mix feito com Nestlé Classic e Top Mix feito com Nestlé Galac, hein, Natália? São cheios de pedaços de chocolate e o seu sorvete preferido é uma combinação duplamente gostosa, gente. É assustador. Isso é lançamento. Fala pro Seu, pessoal. senhor aí. Davi, você tá fazendo meu regime e ir embora, entendeu? Davi, meu Deus, não adorei. tem como não comer um negócio desse aqui. Gente, olha que coisa mais Meu linda. Deus. Qual que é o meu? Olha só, esse aqui Não, é esse de é- morango, com certeza Não, já vem até com o nome, Só, né, só entrega se ele vir Fernando. aqui. Deixa o pessoal quer saber quem é o Fernando, Natália. Fala, Fernando, ele não vem, Vem ninguém aqui, vê Fernando. ele. Vem aqui falar pegar, um oi pro Fernando. pessoal. Ele é Ele é tímido, tímido. gente. Gente, Fernando é um loiro de olho azul. Tá, pega aqui. Entrega lá pro Fernando, que ele não quer. Ele tem... A timidez dele mata ele. Menino tímido. Gente, quem conhecer ele no Chiquinho, passado vai salvou falar que é nosso tímido. dia, hein? Tem mais colherzinha aí, Tem Dani. canudo. Olha, e já vem, viu, gente? Ó, com o kit dele Ó. aqui, ó. Canudo, kits aqui, ó. kit Edmar, dele. Meu pode Deus escolher. do céu. Obrigado. Qual que você gosta, Qual você Edmar? gosta? Eu ganho sempre chocolate branco. Sempre foi mais... E você, Natália? Você é útil, porque eu vou ter que ser delicado com as mulheres. Eu tanto faz. Você come qualquer coisa. Eu como qualquer um. Vou pegar isso aqui, então. Obrigado, ó. Daqui a pouco Muito a gente vai obrigada. comer. Ó, pessoal, vai lá no Chiquinho, conferir aí delícia, meu esse Deus do lançamento. É assustador. E também agradecer o Meu Chiquinho, Deus o Davi, do céu. que está patrocinando a gente, né, acredita no nosso trabalho. Muito e obrigado. de vez em quando faz um agrado aqui pra ó. gente. Maravilhoso. Muito obrigada. Meu Deus do céu. Acaba o bate-papo. Vamos comer esse negócio ali. Meu Deus. Muito bem, vamos continuar, gente. O Edmar, esperando aqui o Lucas falou sobre investimentos, até aplicações, maneira de investir. E como é que foi essa pandemia? Que nem a gente estava conversando até antes sobre isso daí, né? Você precisa sempre ter uma reserva, é isso mesmo? Se você não tivesse uma reserva, tinha quebrado, literalmente. Literalmente. Toda empresa, não só, né, a parte do nosso, todo empreendedor ele tem que ter o teu capital de giro. O capital de giro, ele segura a empresa. E essa reserva que é sempre feita é para algum momento de dificuldade. Tá?
No meu caso foi a pandemia, mas poderia ter sido o quê? Um acidente, poderia ter sido várias outras coisas, né? Que a empresa tem que arcar. E se ela não tiver esse capital de giro, essa reserva, fatalmente ela quebra, porque ninguém é bonzinho com você. E como é que faz esse capital de giro aí? É difícil? Não. Geralmente, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. É fato. Você tem que ganhar dinheiro, porque se não ganhar dinheiro, não adianta você estar trabalhando em determinada coisa. Desse faturamento que você tem, desse lucro que você tem que reservar de 10% a 15% sempre e estar aplicando em alguma coisa como dinheiro vivo. Não adianta ter bens, porque na hora que você precisa, você tem que ter dinheiro para arcar com as consequências de alguma coisa que possa acontecer. E eu sempre fui pé no chão, sempre gostei de ter uma reserva, sempre guardei. Foi importante, né? Exatamente, nessa pandemia. Se a gente não tivesse feito isso, eu não teria sobrevivido, como muitos amigos meus que têm buffet, tá? Não conseguiram continuar, tiveram que fechar as portas. É pesado, né? Porque a pessoa está acostumada a ganhar determinado quantidade por número de festa e de repente fica 2 anos parado. Se ele não tiver um capital de giro, um esteio, né, para onde encostar, como que ele vai fazer? Outra coisa muito importante para as pessoas entenderem é o seguinte: tem muito empresário que eles acreditam que tem que ser bonzinho, né? Então, terminar, eu faço comida, no final da noite dá comida para todo mundo, dá isso. Ele quer dar. Só que depois, no futuro, o empregado acaba querendo levar ele para a justiça por alguma coisa que ele deixou de dar, o que era justo, vamos por assim. E aí muita gente acaba reclamando: mas ele foi para a justiça, porque mas eu sempre dava isso para ele quando sobrava, entendeu? Eu quero que as pessoas entendam que eu conheço o Edmar, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. O que é o diferencial no negócio? É você ser realmente bonzinho com o funcionário, fazer tudo para agradá-lo? Qual que é o caminho mais certo a fazer para se encontrar entre o patrão e o funcionário? A gente tem que ter um alinhamento. Na realidade, quando você contrata um funcionário, nos primeiros meses você já percebe qual que é o comportamento dele. Mas lidar com o ser humano é difícil, né? Exatamente. Isso é o grande problema de todas as pessoas, né, empreendedoras que têm firma. Sim. Então você tem que ter esse relacionamento muito bom com o seu funcionário. Você não precisa ser amigo dele, mas ele tem que jogar junto com a tua empresa. Você tem que entender que esse funcionário, ele tem que ser competente no que ele faz, porque também não é só eu que estou ganhando, eles também estão ganhando. Não adianta só ganha e um perde, sempre tem que os dois ganhar. Eu sempre sou do jogo ganha-ganha. Eu estou ganhando fazendo o evento, meus funcionários estão ganhando porque estão trabalhando, consequentemente é assim. Então, os dois têm que vestir a camisa, como falava meu pai, daquele segmento. Teu pensamento é ser justo. Ser justo. Eu não sou bonzinho, mas não sou tão ruim também. Tá. Eu sempre sou justo. Tá? Ser bonzinho, se você quiser, ótimo. É lógico que... Em algum momento. Sobra coisa de festa. Quando a gente dá para funcionário, o próprio dono da festa dá lá para os garçons, isso não é problema nenhum para gente. Sim. Tá? Isso eu não estou contando com ser bonzinho. Isso é merecimento. Faz parte. É o momento, daquele momento. Exatamente. Agora, se a pessoa entra na justiça, eu acho que ele é justa. Se ele acha que ele deve receber alguma coisa, porque são os dois lados. Tá? Eu acho que eu tive desde quando eu me conheço por gente, eu tive uma trabalhista. Olha só, aí você trabalha só, com muita gente. Isso porque a funcionária tinha aposentado, uma coisa assim, foi uma trabalhista. Você tem quantos funcionários hoje? 32, se eu não estou enganado. Então fixo, né? Mas fixo. Não, fora o resto, lógico. nem tem noção. Porque os garçons geralmente são terceirizados, né? E a gente pega alguns diaristas também, porque como o fluxo do nosso trabalho, na realidade, é no sábado, você tem que fazer todos esses serviços no sábado. Os outros dias a gente fica vago. Vago assim, né? Mas com muito menos trabalho. Eu preciso frisar essa parte. Você falou apenas um. Quantos anos faz que você tem um buffet? Uns 30, 40 anos? Já faz 60 anos que o buffet. Quer dizer, 60 é mais anos. velho do que eu. Quer dizer, as pessoas precisam entender que não é o funcionário que vai entrar pro pau, pra justiça, todo mundo. Funcionário é difícil equipe. Eu acho que o teu diferencial foi realmente trabalhar com o lado que é justo. Vou fazer isso, é justo, então faz. Eu já fui bonzinho. Tá. A gente vai aprendendo com o tempo. A gente sempre está aprendendo. Daqui um ano, de repente, eu aprendi um monte de coisa a mais. Sim. Como eu não sabia coisas de um ano atrás. Tá? E essa parte de lidar com o funcionário mudou-se muito de um tempo para cá. Tá? Eu sou da época do fio do bigode.
Meu pai só recebia o evento depois do evento. Isso eu não consigo fazer hoje, nem se eu quiser. É complexo. Meu pai fazia festa, sábado. Quanto ficou? Não, segunda-feira ficou tanto, você vem pagar só na segunda. Mas por quê? Porque se você não gostar da festa, você não paga. Era assim. E realmente era assim. Para atrair o Meu cliente, pai. na maneira dele. Não, porque ele tinha, a festa tinha que ser boa. Eu aprendi isso com ele. Tá. Independente, a festa tem que ser boa. Tá? Que não pode errar. Isso Eu não te falei funciona desde lá mais. no começo. Não, você acha. Teve uma época que a gente começou a ter problema, né? Não acertava, porque é lógico que existe um monte de gente de índole boa, mas também tem pessoas que não estão nem aí. E mudou-se muito o comportamento das pessoas da época do meu pai para essa geração agora. Hoje é tudo no contrato. O cara, para trabalhar com você já deixa bem claro o seu trabalho, que é justo. É justo fazer isso, não adianta me pedir mais coisas. Só vou dar se eu quiser. Com certeza, isso em qualquer local. Mas você já deixa claro isso. Ah, sim. Você sempre, quando contrata uma pessoa para alguma coisa, você já para explicar o que ela vai fazer, correto? E ela tem ciência já do que ela vai fazer também. Tá? Mas voltando no assunto financeiro, hoje, como a gente trabalha? Você recebe tudo antes do evento. No meu segmento é assim, no de decorador, no fotógrafo, no filmador, porque é uma mercadoria que você usa num dia só. Você não tem como vai lá buscar a tua mercadoria de volta. Tá. E aí a gente começou a ter muito problema. Então a gente faz contrato um ano antes e vai recebendo, né, até no data do evento. Hoje ainda facilita um pouco, porque o cartão te ajuda um pouco, mais umas 2, 3 vezes, né? Na parte financeira, porque você não pode falar, vou fazer a festa e recebo depois. Só se você é com empresas, aí tudo bem, né? Você faz nota, 30 dias, isso é normal. Mas assim, quando você não conhece, a maioria dos clientes chegam para te procurar, você tem que ter um contrato para manter dessa maneira. Esse contrato está constando como você vai pagar, como que funciona, né? Tudo direitinho. A mesma coisa com o garçom, porque ele é terceirizado, aquele valor ele paga integral, porque a gente não ganha nada com o garçom, tá? Para não ter esse problema. Porque o garçom vai chegar lá na segunda-feira, o maître tem que pagar ele. Ele tem que receber. Não adianta falar, vou te dar 30 dias. Não tem como, né? Agora, e o funcionário, voltando daquela questão que você me falou, você tem que ser justo. Todo mundo tem que ser justo. Ser bonzinho, se você quiser, A ideia é ótimo. tua. E não pode ser ruim também. Você tem que chegar e conversar, porque às vezes a gente explode. Todo mundo, né? Sim. Mas você tem que tentar se controlar. Para quê? Para aquele funcionário, ele ser teu amigo. Porque se você explodir, ele nunca mais vai ser teu amigo. Se explodir no dia da festa, então, aí ele vai repassar isso pro Imagina consumidor, eu né? explodir com um garçom que está fazendo algum... Ele vai lá, ele vai... Põe começar a querosene na tratar bebida. mal. E principalmente no nosso ramo. Você tem que ter um certo conhecimento de quem está trabalhando para você. Por isso que a gente sempre trabalha com os garçons quase sempre os mesmos. Sim. Você já conhece, né? É delicado mexer com comida ainda por cima. Exatamente. No outro dia a pessoa passa mal, sempre culpa o que comeu antes. Fato, isso sempre vai ser assim, né? Só enche a cara, toma tudo, mas foi aquela azeitona do Edmar lá que comeu, né? E você tem que ter muito cuidado com E isso. como é que lida com isso? Bom, eu fiz nutrição por causa disso, Isso. tá? Me formei em nutrição, sou nutricionista das duas firmas, que a gente tem o Empório e tem o buffet lá em cima. E eu fico o tempo todo vendo que se eu acho alguma coisa errada, eu vou lá, converso, explico pro funcionário com jeito, por quê. E geralmente tem que falar o porquê que não pode. Porque, principalmente, eu gosto de trabalhar muito com gente de idade. Eu sinto muito mais Interessante. confiança, tá? Eu contrato pessoas mais de idade, sempre. Legal. O único problema que eu tenho são os vícios, que é onde Mais entra... difícil, né? Mas a cozinheira, ela pega o pano e coloca nas costas. Não pode, gente. Ó, é assim, você tem que pôr a luva. Você tem que fazer dessa determinado... Mas eu cozinhava desse jeito, com a colher de pau. Não pode, porque ela não vai entender, mas você tem que tentar explicar. Sim. Colher de pau, ela tem poros, pode ter vírus, pode ter germes, pode ter alguma coisa. Você o tempo todo explicando. Só que a fidelidade das pessoas mais velhas... Não tem como. Quer dizer, a paciência para explicar. Você não pode falar, isso aqui é regra. É assim que eu quero. Você tem que falar e explicar o porquê. Que não pode para a pessoa, porque... não pode por quê. Entendi. Não é verdade? Eu vou experimentar o arroz. Pera lá, não é assim. Né? Você vai pegar o arroz, você vai colocar numa outra caminho, você vai experimentar se está em sal, mas essa colher já era, você vai lá vai pegar outra. Mas a tua avó era um jeito, aqui tem que ser desse jeito. Correto? E um monte de outras coisas, né, que a gente fica em cima, como lavar verdura. Você tem que colocar lá um pouquinho de cloro, cada 15 litros d'água, tem que ficar só 15 minutos, nem mais. Isso elas acham que é um cúmulo, mas não, você tem que ensinar, explicar tudo direitinho.
Interessante, isso é importante. Você falou que fez gastronomia também, que gosta de cozinha, né? Gosta de fazer uma comida. E em casa, faz também alguma coisa ou não dá tempo? Santo de casa, né? Não Santo dá de tempo. casa não faz milagre, né? É raro eu fazer alguma coisa. Eu entendo bastante, mas é muito difícil eu ter essa oportunidade de estar cozinhando. Ainda mais tem aplicativo, Não dá né? tempo, né? Pede a comida, né? Não, Aperta o uma botão. Come no maravilha buffet, agora. ele Fica sentado, Aí liga o quando ar. dá, liga lá, tem lá o Import Esquetina e traz. Ele come lá no buffet, mano. Tem no iFood, tem alguma coisa de pedidos online? Tem. Na Como é que realidade, faz? o Empório não tem mesa e cadeira, é só pedido. Sim. Então você liga lá, eu quero um prato, um filé com um arroz, com rúcula. A gente pode maravilha. Você tem de entregar, cabeça vai o buscar. telefone aí pra deixar? O WhatsApp também? Pedido do Não, WhatsApp ou não não? vou ter que pegar. Depois você me passa aí que a gente vai Sinceramente, deixar aqui embaixo aqui pra Não, vocês. legal, legal. Eu quero tal doce. A gente tem lá, a gente pode fazer. A gente tem o prato do dia, que todo mundo almoça, pede muito, né? Que nem um dia é feijoada, um dia é um filé empanado, um dia é frango, outro dia é carne de panela, que são os pratos Me deu fome, já, Natan. na hora do almoço. Mas o forte nosso é mais final de semana, são pratos elaborados para 3, 4 pessoas. Eu quero fazer um filé parmegiana, ou senão eu quero um carneiro a caçarola, eu quero um bacalhau, eu quero uma lasanha. A gente faz a pedido. É só ligar E encomendando. você não Isso, pensa em abrir um restaurante? Não, isso. Muita dor de cabeça. Eu já tenho um buffet que deixa louco, restaurante. Não, Tá mas bom demais. Eu acho que restaurante é uma coisa doida, né? Dia a dia, o restaurante todo dia, né? Deve ser- Restaurante, o cara tem que ser herói. Deve Eu ser eu pesado. trabalhei no clube de tênis 6 anos. Tá, é verdade. Eu trabalhei lá. De repente você chama garçom para servir 100 pessoas, você faz comida para 100 pessoas, Verdade. você prepara tudo para 100 pessoas e chega a 20. Verdade. E você perde aqueles 80 pratos. Vai fazer o que com aquilo? Você não pode Tem um monte de gente. requentar no outro dia que nego sabe. Aí chega na outra semana, você prepara tudo para 100 pessoas de novo, né? Você acredita que vai chegar a 100 pessoas, você chama os garçons para 100 pessoas, tá tudo para 100 pessoas e chega a 200. Aí você não tem garçom para atender todo mundo e todo mundo quer. É uma coisa muito difícil doido, né? ter restaurante, é muito difícil. Você preparou, choveu muito, tá muito frio. É o dia inteiro atrás de saber da temperatura. Você tem que ter um feeling muito grande. Eu, como trabalhei, né, 6 anos no clube de tênis, a gente servia almoço lá. É complicado, eu não gostei muito da experiência. Entendo, aprendi a trabalhar, por isso que eu estou te falando, mas eu não vou sair desse ramo meu para montar restaurante. Ó, Vai ser sem muito demagogia Não, agora. tem time que tá ganhando não se mexe, Não. né? difícil. Com certeza. Agora me entenda um pouquinho assim. Eu conheço muita gente que são empresários que acabam não se intrometendo na vida dos funcionários internamente, não externo. Tá? Eu não quero saber os setores, eu pago o gerente para isso, ele que vê, eu não converso com os funcionários. Qual que é o pensamento do Edmar? Tirando, porque eu sei que você acaba sendo obrigado a conversar com todos os funcionários justamente pelo seu trabalho, você tem que saber a comida, se está indo, isso, aquilo. Mas se você não precisasse, você acha que a diferença vai estar você conhecendo os funcionários, conversando com eles, ou dia a dia ou semanalmente, mas conhecer os funcionários ou não? Não há necessidade. Deixa que o gerente toma conta. Qual que é o teu pensamento como dono? É uma pergunta bem legal que você fez, tá? Quando você contrata uma pessoa, você conversa antes com ela, mas você vai conhecer realmente ela quando ela está trabalhando com você. E não é nem no primeiro mês, é depois do 3º ou 4º mês que você realmente conhece o seu funcionário. Porque todo mundo tem um monte de qualidade, mas também tem defeitos. Todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito, você, a minha esposa, a minha mãe. E o meu funcionário vai ter defeito também. E eu aprendi uma vez uma frase seguinte: você tem que saber conviver com os defeitos da outra pessoa. Sim. Tem um limite. Se você conseguir conviver com os defeitos daquele teu funcionário, ótimo. Agora, se você não conseguir, você tem que dispensar. Correto? É a mesma coisa o funcionário. Ele tem um limite para trabalhar dentro de uma firma. Não só o patrão, como o ambiente de trabalho lá, que é o grande problema hoje. Não é eu o patrão. É entre os funcionários. Às vezes, principalmente, os funcionários brigam entre eles. Eu cansei de ver briga entre funcionários, que uma semana estão de bem, briga com o outro. Então, você não pode ficar interferindo muito. Não estou falando de brigar, mas assim, de amarrar Sim. o cara com o outro. Às vezes ciúme, alguma coisa, né? Isso é fato, em todas as empresas deve ter. Eu escuto, eu converso com meus amigos, é assim. Por isso que você tem que ser justo. Você não pode ser muito amigo do funcionário, mas também você não pode ser inimigo. Você tem que ser justo, você tem que estar ali, se ajudar quando pode,
Entendeu? Você ajuda se você quiser, mas o que ele tem que ganhar está lá, é tudo certinho, tudo bonitinho, todos os meus funcionários são registrados, ganham hora extra, é direito, e acabou. Tanto é que eu não tenho trabalhista. Isso é Eu, pelo importante. menos, penso assim, tá? Eu já fui muito bonzinho, mas eu tive alguns problemas de ser bonzinho. E aí a pessoa confunde as coisas. E você não pode deixar isso acontecer. Cada um tem a tua função. E aí o empresário acaba Exato. mudando, não quero mais ser bonzinho, agora seja o ruim. Não pode ser adianta, isso. Não, você tem que ser amigo dos teus funcionários. Então você tem que aprender a lidar com os defeitos das pessoas. O amigo que você E fala é o não é só- respeito. Respeito. Exatamente, respeito tem que ter. Não é o amigo. Quando você fala em amigo, a pessoa quer saber a vida do outro, não. Eu acho que eu e o mundo inteiro tem que aprender a conviver com as esposas. Tem os defeitos dela, mas tem as qualidades. Então, todo mundo, e mesmo funcionário, você tem que se adaptar. Se adaptar até o teu limite. Eu não consigo viver dessa maneira porque ele tem esse defeito, então você dispensa. Mas dispensa, mas exatamente. define pra nós esse negócio. Eu tenho que ser amigo do funcionário, que eu não entendi. O que seria essa eu quero ser amigo do funcionário? Acho que é uma coisa Um mais amigo, íntima, né? Você ser amigo do funcionário. Eu tenho funcionário que eu sou Não, amigo. lógico, Meu tudo mestre bem. mesmo faz 35 Não, anos que trabalha sim. comigo. A gente vai pescar junto. Tá? Não é que o São empresário que o cara 35 está anos, escutando, de acaba. repente ele quer ser amigo do funcionário, ficar falando de futebol o tempo inteiro. Não, o que é ser amigo do funcionário quando você fala? Vamos deixar bem claro isso Ó, pra eles. eu acho que conhecido uma coisa, amigo, tem amigos e amigos, né? Sim, Um amigo isso. do funcionário, você pode ser. Agora, não é um amigo de eu ir lá na casa dele jantar um dia, ele vir na tua, que são outros amigos A do tal seu. da intimidade, Exatamente, né? é intimidade. Amigo, você tem que ser, de todo mundo ali. Você tem que conviver bem com todos eles. Amizade, então, é o respeito, é o Exatamente. comprometimento, Ter uma boa convivência, né? é Exatamente. respeitar o setor dele, o segmento dele, o limite, Exatamente. Os defeitos. os defeitos, Uhum, as uhum. qualidades. Saber passar para esse teu funcionário os defeitos dele. Com tato. No momento certo, se ele No tá momento nervoso, não adianta você certo, dar tá bronca nervo- nele, que ele vai Exato. piorar o Porque negócio. você tá nervoso na hora, você perde controle, aí você arruma um inimigo. É. É o que você não pode acontecer. Você tem que saber explicar para o teu funcionário o que você não está achando legal. E com jeito, com tato. Foi o que eu falei. Até você aprender a conviver com aquilo. Tá. Se ele melhorar, ótimo. Se ele não melhorar, aí você tem as duas opções. Ou aguenta, ou manda ele embora. Né? Você não está sendo adequado para nossa firma. Tá, eu sou um cara nervoso, eu fiz uma besteira. E naquele momento você tá nervoso. Então. Como é que lida com isso? Ah, Chegou, naquele momento. O Edmar, como ele lida? eu já explodi muito. Explodi, sim. E por isso que eu estou falando isso. Sim, importante. É a pior besteira. Não adianta. Porque esse funcionário, ele nunca mais vai ser teu amigo. E você não vai mudar ele naquela Não. hora. E nunca mais. Se você explodir com ele uma vez, ele sempre vai estar jogando contra você. Vai lembrar Porque daquele vai momento. lembrar daquele momento, onde já se viu. Então, eu já tive esse erro. Eu Interessante. aprendi que não pode. Hoje, eu tento o máximo de conviver bem com meus funcionários. É prefiro Sempre. sair de perto, então. Sai de perto, vai respirar, toma lá Deixa ele nervoso. sorvetinho do Chiquinho maravilhoso, aí você volta a conversar com ele. Falando isso, tá uma delícia, ó, não tirou? Perfeito. Daqui a pouco, não parou mais. Não. Isso é uma delícia, cara. Aproveitando que vocês Eu estão tô falando. comendo aqui, eu faço uma pergunta pra você continuar. E aqui, ele tá desesperado aqui, hein? A gente vai terminar, gente. Vai Tá, eu terminar. pego já. ele já. Ô Edmar, o que é sucesso pra você? Sucesso. Sucesso. Ó, para mim é você conquistar aquilo que você sonhou. Eu acho, então, que eu teve sucesso, porque o meu sonho era ter os salões de evento e eu consegui construir. Eu achava que isso ia ser, para mim, assim, o ponto final. Isso eu aprendi que não existe. Eu estava com os 2 salões prontos, tudo bonitinho, tudo redondinho. Me veio uma pandemia de 2 anos, né? Porque eu achava que ia ser a minha segurança na velhice, a minha aposentadoria ter 2 salões de eventos. Não é. A vida não é desse jeito. Fiquei 2 anos aí, se eu não tivesse as regrinhas que eu sigo, de ser pé no chão e guardar, eu estaria quebrado, como quebrou um monte de amigo meu aqui da região. Não tinha como suportar. Mas eu acho que eu tenho sucesso porque eu consegui atravessar essa pandemia, eu consegui construir o que eu quero, meu sonho, que era ter esses 2 salões de eventos. Tá? Eu tô com minha família legal, eu tô com uma esposa maravilhosa me ajudando, uma filha maravilhosa, e isso é sucesso para mim, porque você tem que conquistar a sua independência financeira trabalhando, justamente. Mas você nunca pode esquecer de conquistar a tua felicidade com a tua família. E hoje eu estou num momento muito legal, com a minha Legal. família, com minha filha, com minhas irmãs, com a minha mãe. Isso é bom, cara. Isso é bom. Quer dizer,
O sucesso não é o dinheiro. As pessoas buscam tanto dinheiro de uma maneira tão esquisita e tão maluca que acho que o negócio é comprar um carro importado. Eu acho que vai se passando o tempo, a gente percebe que é mais feliz ter um Fusca e ter uma família do lado, a conta Isso paga. que é legal certeza, quando o com empresário certeza. vem e fala isso pra gente, né? Não é só aquilo que eu conquistei, mas aquilo que eu tenho, né? As Exatamente, pessoas ao meu lado, né? Não adianta nada você ter um monte de dinheiro, de bens e não ser feliz. Exatamente. Então você tem que conciliar as duas coisas. Tá? Por isso que eu sempre cito na família, cito na esposa, cito na filha, que a gente falou dela. Né? Tem uma outra filha que está me ajudando agora. Então eu estou num momento excepcional. Passei uma fase muito difícil e hoje eu falo que eu estou passando uma fase muito boa. Estou conquistando. É o fruto do trabalho que a gente fala. Né? Isso eu acho que vem. Por isso que eu acho que eu tenho sucesso. É vencer na vida? Tá? Vencer na vida. Foi muito trabalhoso, comecei do zero, estou até hoje aqui aprendendo, mas para quem está começando, como a gente conversou aqui, você nunca pode desistir do teu sonho. Você tem que... Vai dar errado, vai. 1, 2 vezes, mas você nunca pode desistir. Você tem que aprender com os seus erros. Como eu tive um monte de erro, fui aprendendo. Eu estou um pouco escolado hoje, mas eu consegui sozinho na maioria das vezes. Hoje a gente tem uma facilidade de informação, a internet é muito rápida para te ensinar as coisas. Sim. Eu nunca aprendi tanto na minha vida de 10 anos para cá. Ó, faz tempo que eu trabalho nesse ramo. Mas de 10 anos para cá, foi tão rápido aprender as coisas, porque a informação que você quiser, você tem na mão. Você quer fazer um curso, você não precisa nem ir na faculdade, você faz um curso online, em tudo que você quiser. Então é fácil, você tem que ter a competência. Tudo que você quiser, você consegue. Ah, mas eu não consigo. Se você tiver perseverança, você consegue. Um exemplo, eu vi outro dia, eu achei interessante. Pô, eu estou gordo, eu preciso perder 10 quilos. Faz 10 anos que está falando. Ele sabe o que tem que fazer. É só você fazer. É você ter perseverança. Perder 10 quilos, em 6 meses você perde. Se você manter suas regras. Ó, eu não posso comer isso, mas ninguém faz. Por isso que perseverança... Você tem que ter controle de tudo que você faz. Tá? É assim que funciona. Todos os empresários que passaram por aqui, a gente pergunta também sobre a programação. Como que você se programa para o futuro? Tem gente que fala assim, eu me programo para daqui 5 anos. Não, tem uns que falam, 10 anos eu já consigo fazer minha programação de vida. Teve um que falou em 1 mês, né? Foi o Jean que falou. Ele falou, o Jean da Rede Central. Ele falou, todo mês eu mudo, eu faço uma nova programação. Ele falou que se ele se programar, ele morre. Que ele é muito ansioso, né? Como que é você? Você faz essa programação de vida mesmo, também lá para o buffet, né? Teus sonhos, como que você se vê daqui, sei lá, 5 anos? Você se programa... Vejo. Eu fiz um curso até outro dia que focava muito isso. Todo mundo tem que ter um plano de vida. Porque senão você não anda muito. Você fica naquele vai e vem. Eu sempre tive o sonho de ter o salão, que foi difícil, grande, vai muito capital, foi muito do nosso trabalho da vida inteira. Então eu acho que até aqui eu completei. Eu tenho um salão daquele tamanho, grande, bonito, e não tenho uma casa própria. As pessoas não têm uma casa própria? Não. Eu pago aluguel. Mas por quê? Porque o meu sonho era ter um salão, porque a hora que eu tiver e eu acabar, eu vou construir uma casa para mim. Então, daqui 5 anos, eu me vejo com uma casa legal, para dar um conforto melhor ainda para minha família. Entendeu? Então, você tem que ter essas metas. Que nem eu, como todo mundo, eu estou falando de mim. Então, 5 anos, ter uma casa legal e continuar com uma família bacana que eu tenho, e trabalhando sempre, tendo sucesso, fazendo bem feito. Vai se aposentar? Olha, eu já vi Difícil, que não, né? é difícil. Nessa pandemia, mais difícil do que não ganhar dinheiro e não trabalhar foi ficar sem fazer nada em casa. Verdade. Fica doido. Cara, os primeiros 6 meses eu fiquei mal. Eu nunca me vi um sábado passeando. Apesar que não podia passear, eu ficava em casa. Aquilo pra mim era morte. Quer dizer, a resposta de falar que você todo sábado tem que trabalhar, você viu que você era viciado nisso. Não, sou viciado em trabalho. Aí eu fiquei muito mal. Eu não acreditava. Eu de sábado, 1, 2, Parado, 3, né? 1 mês, 2 meses, 3. Parado, sem fazer nada. Você sempre foi muito ativo, né? Não, com certeza. O dia inteiro em casa sem fazer nada. Cara, foi pior fato. Não foi nem o fato financeiro, foi o fato de não
ter o que fazer. De não ser produtivo, né? Produtivo. Eu me sentia um vagabundo. Sabe aquela sensação de Sim. vagabundo? Sim, perdido. Eu achava que eu estava fazendo coisa errada. É Sério, complicado, não, né? porque todo dia um monte de coisa para fazer, saindo daqui tem compromisso, tinha compromisso antes. Não tinha o que fazer. É. Aproveitando. Terrível, é terrível. Vamos aproveitar aqui, ó, antes de fazer minha última pergunta, eu quero agradecer novamente, ó, Chiquinho Sorvete, que tá Obrigada, acabando com o meu Davi, regime. maravilhoso. É muito bom, gente. Essa nova fórmula deles aqui tá vendendo muito. Ele falou que lançou agora essa semana e tá vendendo que nem água. Eu acho que é especial já das crianças, Né, hein? mas é uma delícia. Maravilhoso. Agradecer aqui, ó, pão de queijo, a broa de milho, que daqui a pouco a gente vai comer do Omar. Hora Badesco. Isso, Empório Badesco. Dá um abraço pessoal da Luz Sol, Anne. Um abraço, muito obrigado até hoje com o nosso Verdade. patrocinador. Anne, o Carlos. Leão Plásticos, aqui nossa cortina, gente. Deliciosos sorvetes, estamos com deliciosos pão de queijo. Nós temos agora maravilhosos aqui, ó, cortinas. Ó, gente, só coisa boa Merlin tem Brindes, aqui. que Ó, fez tudo aqui pra gente, todo Merlin. esse cenário novo aqui. A gente tem que agradecer muito o nosso amigo Júlio, né? Sempre inovando o nosso estúdio, Muito né? bom. Ideia, podcast também. Nosso muito obrigado por fazer esse podcast com a gente, ajudar aqui o Fernando. Muito obrigado, Natália. É isso aí. Mercavejo Brasil Mercadoria também. do Brasil, Marketing Mídia, que vocês precisarem da gente também procurar. Temos também o Avante, que vocês acabaram de ver aqui, Lucas Ramos. Mandar um abraço, nosso muito obrigado. E quem mais, Natália? E agradecer o pessoal que assiste, que comenta. É tão importante quando vocês comentam, né, o que vocês acharam da entrevista. Se vocês quiserem indicar, pode indicar, gente. Coloca aí quem vocês gostariam de saber um pouco mais sobre a história. A gente vê aí, ó, que nada foi fácil, hein? Que não é sorte. A gente vê aqui a história do Edmar. Começou lá ainda novo, criança, fritando coxinha, trabalhando em farmácia, né? Não foi fácil, não. Né? Mas nunca pensou em desistir. Lembrando, Natália, que o patrocinador justamente são essas pessoas que já têm a marca sólida, marca já que eles estão aqui justamente para isso, Daniel. A gente quer ajudar para que continue o café, que continue chamando esses empresários, porque o pessoal está gostando. Você vai ver outros empresários que passaram por aqui, ver as histórias dele, eu continuo vendo, você se emociona, cara. Porque e a gente aprende, né? É demais. E vocês fazem com que a gente não desista da vida, não desista dos sonhos. É porque é muito fácil olhar e ver que vocês têm tudo que conquistou, mas como que foi tudo que você conquistou? Então, essa pergunta eu vou voltar a fazer, como faz tempo que eu não faço ela, mas eu vou fazer ela para você. Se você voltasse no tempo, cara, e visse aquela criança lá que começou a trabalhar lá na farmácia de 11 anos, 10 anos, e aí ela te encontrasse, vocês dois se encontraram, você olhou para ela e você tem que passar uma mensagem para ela do futuro. O que você falaria para ela, cara? Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Olha, eu ia... Uma pergunta só, para fazer uma frase? Você vai seguindo, Você vai dar indo, uma dica aí para ele. Dá um norte aí. Pro Edmar. Você Começou lá. Você encontrou o Edmarzinho, magrelinho, gordinho, sei lá. Não, magrelinho, vixe, magrelinho. Eu ia falar para ele nunca desistir dos sonhos deles, porque eu lembro que desde aquela época eu só trabalhava em farmácia porque meu sonho era ser médico. Olha E eu só. achava que trabalhando na farmácia eu ia conseguir. Eu não consegui porque na época você tinha que estudar muito. E eu nunca tive esse tempo, eu sempre trabalhei com 12 anos de idade. Então, eu até tentei, fiz 3 anos de cursinho, não consegui entrar. Mas eu falaria para ele conseguir continuar com a mesma ideia de ser médico. Não mudaria, porque eu acho que a vida ensina a gente o caminho certo. Falava, continua com o teu mesmo sonho, vai lá. Eu comprava revista de pessoas, de olho, estudava, né? E sempre tive um foco. E é o que eu tenho até hoje. Vou falar, continua tendo essa perseverança. Nunca desista. Sempre focado. Já pensou em desistir, cara? E quando você pensou, algum momento, e como que foi que você saiu dela? Não, nunca pensei em desistir. É? Graças a Deus, não. Não tem isso na cabeça? Não. Eu sempre fui confiante. Sempre eu falei, de uma maneira ou de outra, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Às vezes você não consegue, você vai até conseguir fazer determinada situação para te ajudar na parte financeira. Eu sempre persisto. Porque se você desiste, você vai acabar desistindo sempre. Eu não. Eu sempre faço o meu possível, impossível, trabalho muito. Nunca trabalhei tanto na minha vida que estou trabalhando agora. Eu achava que eu ia aposentar. Graças a Deus, né? Mas não. Eu nunca desista. Sempre seja perseverante.
Nunca desiste dos sonhos, da vontade Não. de crescer Não. e vencer é questão de tempo. Exatamente. O tempo, se você trabalhar direitinho, o tempo vai te retornar isso. Tá? Paciência para isso, né? Tá? Você tem que ter paciência, perseverança, sempre. Ainda mais agora que todo mundo quer tudo muito rápido, né? Não, já Rapidinho. eu vou encomendar aqui, ó, pronto, chegou, É. é tudo muito imediato, né? Exatamente. É. Isso aí. Gostei. Olha, vou eu, ganhar um eu presente. gostaria de agradecer Nós que Natália, agradecemos. Davi, a todos vocês aqui pela oportunidade de estar aqui, Nós que conversar. agradecemos. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, tá? É a primeira vez que eu Imagina. faço esse Não, tipo de Zé, Que Demais. bom, a entrevista. gente ficou muito feliz É que legal. você E você vai ganhar veio, até o você presente aqui, ó. gostou. Mousepad aqui do obrigado. Café e Negócios. Legal. E também aqui, ó, agradeço. canequinha pra você tomar com a esposa, o cafezinho. Olha lá, o ó. N. Aqui, ó. Opa, vou E levar uma pra mensagem, ela, abre aí assim. e fala a mensagem pro público que tá aí, ó. Aqui dentro, aqui tem a mensagem aqui, ó. Opa, Vê se você consegue aí. consigo. O óculos. Coloca. Olha só. Ó, gente, ó. A vida não é sobre ter, é sobre dar e ser. É pensar sempre além do esperado e mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença em nossa trajetória e de muitos. Aproveite a tomar um café. Natália e Daniel. Obrigado, sabe gente. que muito legal. o café faz isso com a muito gente. bacana. Muito tô feliz. Você sabe que minha esposa adora caneca, né? Eu sei, Olha que Ela eu vai sei. amar, tá? E eu também aprendi a gostar com ela. Todo dia de manhã faz o cafezinho. Aí, ó. Vai tomar com o café. aí, ó. Perfeito. Vai Nossa, lembrar da legal. gente. Vou Com qualquer certeza. dia lá no Empório lá para mandar. Já vou mandar um beijo aqui mais uma vez para Lauene e falar qualquer dia eu vou chegar lá para tomar um café especial com você, tá? Morrendo de saudade. Aproveitar também, agradecer, gente, agradecer a oportunidade que vocês, empresários que patrocinam, nos dão. Muito obrigado. Eu estou aprendendo muito. Acho que já vai fazer um ano, Natália, daqui a pouco, que eu tenho Café, Negócio e Verdade. Histórias de vocês fizeram mudar a minha vida de uma maneira muito radical do que eu pensava, da maneira que eu acreditava. Então eu vejo que muita gente, quando me encontra na rua e fala que está ajudando ele, eu acredito, porque sim. me mudou. Porque muda, gente. Porque quando as pessoas sentam aqui, contam um pouco da história, né, faz a gente entender melhor a vida, né? E falar assim, poxa, depende de mim, né? Vamos arregaçar as mangas, parar de reclamar e vamos trabalhar, que as coisas vão fluindo, né? Não vamos desistir, não vamos reclamar. Eu acho que é isso. E a gente vem aprendendo. O programa vai ao ar todos os sábados, então a gente aprende um pouco mais todos os sábados, né? Aqui com os empresários. E é tão bacana quando as pessoas falam isso. Olha, a gente aprende também. Que legal a história dele, a gente não imaginava. Então, quem passa lá na avenida e vê aquele baita salão, não imagina como começou, né? Então, é isso que a gente gostaria muito de fazer. Olha, você quer conhecer a história de alguém, às vezes passa lá, vê uma empresa enorme, sólida, não sabe os perrengues que passou, né? Então é isso, o café traz isso, tá, gente? Eu acho que é uma injeção de ânimo, né, para o pessoal persistir, não desistir, principalmente quem está começando agora. Aproveitar isso aí. Se você quer conhecer a história daquele cara, pode mandar pra gente que a gente vai atrás dele. Né? A Exatamente. história é boa, porque aqui a gente consegue trazer ele e cada dia mais nós queremos evoluir. E muito obrigado, Edmar. cafénegócioseverdades.com, você vai ter tua página própria lá. O pessoal vai entrar, depois vão mandar pra você. Lá dentro o pessoal quiser assistir, vai, se Deus quiser, pela eternidade, essa história vai pendurar. agradeço. O mundo pode acabar, mas a internet tá aí. Então Tá pode, lá, quando YouTube. voltar, vai estar lá você. No YouTube, nós temos no Instagram, nós temos uma página no Facebook, nós temos no TikTok agora também. Nós temos em tudo que é lugar, gente. Onde tiver rede, tem cafénegócioseverdades.com. Quer deixar uma última mensagem pro pessoal que estiver escutando aí? Uma Bom, mensagem quero que te toca. agradecer aos telespectadores, né, que É. estão assistindo, tá? Ali, Nunca ó. desista. Nunca desista. Sempre focado no que você quer, com perseverança, tá? E sempre sorrindo, não adianta ficar triste. Você sempre tem que estar alegre. Você tem que trabalhar sempre alegre. Se tem alguma coisa que te deixando chateado, arrume ela primeiro e foco. Nunca desista. Vai errar uma vez, duas, mas vai acertar na terceira, tá bom? É isso aí, gente. Muito Muito bom. obrigado. Compartilhem, marquem, chamem seus amigos, venham É conhecer isso um aí. pouco a história de cada empresário que tem no Café Negócios e Verdades. Nossa temporada 3, daqui a pouco pode estar acabando a 3, mas vamos para 4, vamos para 5, vamos para 6. Tudo depende dos nossos empresários e de você. Sem vocês, a gente não poderia fazer nada. Isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez por acompanhar a gente, compartilhar o vídeo, estar sempre aqui acompanhando essas histórias. Obrigada por tudo, pelos recadinhos, né? A Alessandra aí, vamos agradecer mais uma novamente. vez a Alessandra, né? E aí, agradecer o Fernando,
Dani, Edmar, mais uma vez, muito obrigada. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana. Vamos comer. O sorvete tá uma delícia, gente.